4 semanas no máximo. Roberto Cardoso fitou o Dr. Silva através das lentes dos óculos que insistia em usar apenas para ler. As palavras ecoaram no consultório elegante do Hospital Sírio-Libanês como uma sentença final. Tem certeza, doutor? Infelizmente, sim. O câncer de pâncreas está muito avançado. Já fez metástase para o fígado. Roberto suspirou profundamente. Aos 55 anos, havia construído um império no setor imobiliário. Prédios com sua assinatura pontilhavam São Paulo. Mas de que adiantava ter colocado seu nome em arranha-céus se logo seu nome seria apenas uma lápide? E tratamento? Paliativo, para diminuir a dor, mas não vai alterar o prognóstico. Roberto se levantou da cadeira de couro. Vestia um terno Armani que custava mais que o salário anual de muita gente, mas naquele momento se sentia como o homem mais pobre do mundo. Obrigado pela honestidade, doutor. Roberto, lamento muito. Se quiser conversar com um psicólogo, posso indicar. Não será necessário. Roberto saiu do hospital caminhando automaticamente até sua BMW. O motorista Carlos o esperava como sempre. Para onde, senhor Roberto? Para casa, Carlos. Mas no meio do caminho, Roberto mudou de ideia. Na verdade, para na esquina da rua Oscar Freire com a Augusta. Havia um restaurante pequeno ali que Roberto frequentava esporadicamente. Não pela comida, que era boa, mas simples, mas porque gostava da atmosfera acolhedora. O tempero da casa era um estabelecimento familiar que servia comida caseira no coração de um dos bairros mais caros de São Paulo. Roberto sempre se sentava na mesma mesa do canto, onde podia observar o movimento sem ser incomodado. Boa tarde, senhor Roberto, disse Marina quando o viu entrar. Marina Santos, 28 anos, era garçonete no restaurante há 3 anos. Sempre educada, sempre sorridente, sempre atenciosa. Roberto não sabia muita coisa sobre ela, apenas que trabalhava com dedicação impressionante. Boa tarde, Marina. O de sempre, por favor. Filé grelhado com salada e suco de laranja natural? Isso mesmo. Roberto se sentou e ficou observando Marina trabalhar. Ela atendia cada mesa com cuidado genuíno, lembrava do pedido de cada cliente, nunca esquecia um detalhe. Havia algo nela que chamava a atenção. Não era apenas profissionalismo, era dedicação verdadeira. Aqui está, senhor Roberto, disse ela colocando o prato na mesa. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você trabalha tanto? Sempre que venho aqui, você está correndo de um lado para outro. Marina hesitou por um momento. Preciso do dinheiro, senhor Roberto. Tenho família para sustentar. Família? Minha mãe está doente e meu irmão mais novo está na faculdade. Roberto assentiu. Seu pai? Morreu há 5 anos. Desde então sou eu que cuido de tudo. Havia uma dignidade na forma como Marina falava. Não era autocomiseração, apenas realidade apresentada com simplicidade. Desculpe por ser indiscreto. Não tem problema, o senhor sempre foi gentil comigo. Roberto comeu em silêncio, pensando na conversa. Quando terminou, deixou uma gorjeta generosa, como sempre fazia. Obrigada, senhor Roberto. Sempre muito gentil. Marina, posso te fazer uma pergunta estranha? Pode. Roberto respirou fundo. A ideia havia surgido do nada, mas de repente fazia todo sentido. Você tem passaporte? Marina riu nervosamente. Passaporte? Não, senhor Roberto. Nunca saí do Brasil. E gostaria de viajar? Claro, quem não gostaria? Mas não tenho condições. Roberto ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Marina, vou te fazer uma proposta que vai parecer maluca. Que proposta? Preciso viajar. E gostaria de ter companhia. Alguém para conversar, para dividir as experiências. Marina franziu a testa. Não entendi. Estou doente, Marina. Muito doente. Os médicos me deram 4 semanas de vida. A expressão de Marina mudou completamente. Senhor Roberto, eu sinto muito. Não quero piedade, quero uma proposta comercial. Como assim? Você vem comigo numa viagem de 1 mês pela Europa. Em troca, eu pago todas as dívidas da sua família e deixo um dinheiro guardado para os estudos do seu irmão. Marina ficou sem palavras. Quanto sua mãe precisa para a cirurgia? Continuou Roberto. Como sabe que ela precisa de cirurgia?
Você mencionou que está doente. E pelo jeito que trabalha, imagino que seja algo caro. Marina baixou os olhos. 80 mil reais para uma cirurgia do coração. E as dívidas da casa? 60 mil. Empréstimos que meu pai fez antes de morrer. E a faculdade do seu irmão? Ele estuda medicina. Ainda faltam 4 anos. Roberto fez cálculos mentais. 250 mil reais cobrem tudo? Marina arregalou os olhos. Senhor Roberto, isso é muito dinheiro. Para mim não é nada. Para você pode ser tudo. Mas por que faria isso? Roberto olhou pela janela do restaurante. Porque tenho 30 dias para viver e não quero morrer sozinho. Marina se sentou na cadeira ao lado dele. Senhor Roberto, tem certeza de que está doente? O senhor parece saudável. O câncer de pâncreas é assim. Mata por dentro, mas não se vê por fora. E por que eu? Porque em 3 anos te observando, nunca vi você tratar mal ninguém. Nem quando os clientes são grosseiros. Você tem paciência, educação e... Roberto parou. E o quê? E algo que perdi há muito tempo. Você tem esperança. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Seria só viajar? Conversar? Só isso, nada mais. Seria como uma amizade paga. E se eu disser não? Então eu vou viajar sozinho e você continua trabalhando para juntar dinheiro para sua mãe. Marina pensou na mãe, que vinha adiando a cirurgia há meses por falta de dinheiro. Pensou no irmão Tiago, que estava fazendo estágio para conseguir pagar a faculdade. Posso pensar? Claro, mas preciso da resposta até amanhã. Quero sair do Brasil no final da semana. Roberto se levantou, deixou 500 reais na mesa e se dirigiu à porta. Senhor Roberto, chamou Marina. Sim? Por que está fazendo isso? Roberto parou na porta. Porque passei 10 anos da minha vida apenas ganhando dinheiro. E descobri que dinheiro não compra tempo, mas talvez compre companhia para o tempo que me resta. Depois que Roberto saiu, Marina ficou olhando para o dinheiro na mesa. Era mais do que ganhava em 2 semanas de trabalho. A proposta era surreal. Viajar 1 mês com um milionário desconhecido em troca de todo o dinheiro que sua família precisava. Mas também era a única chance que tinha de salvar a mãe. Marina chegou em casa naquela noite com a cabeça fervilhando de pensamentos. Morava num apartamento pequeno de 2 quartos na Vila Madalena, com a mãe, Conceição, e o irmão Tiago. Chegou tarde hoje, disse Conceição da cozinha. Tive que ficar para organizar o estoque. Conceição Santos, 52 anos, trabalhara a vida toda como costureira até o problema cardíaco aparecer. Agora dependia totalmente da filha. Mãe, preciso conversar com a senhora. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Marina se sentou ao lado da mãe no sofá gasto da sala. Recebi uma proposta estranha no trabalho. Que tipo de proposta? Marina contou sobre Roberto, sobre a doença dele e sobre a oferta de viajar 1 mês em troca do dinheiro para a cirurgia. Marina, isso parece muito estranho. Um homem desconhecido querendo te levar para viajar? Ele disse que é só companhia, mãe, para conversar. E você acredita? Ele sempre foi gentil comigo. Em 3 anos, nunca fez nada inadequado. Conceição ficou pensativa. 250 mil reais é o suficiente para sua cirurgia, para quitar as dívidas e ainda sobra para o Tiago. E se for perigoso? Mãe, a senhora está morrendo por falta de dinheiro para se operar. Eu estou trabalhando 16 horas por dia e não consigo juntar nem 10% do que precisamos. Tiago chegou da faculdade nesse momento e escutou o final da conversa. Do que vocês estão falando? Marina contou a história para o irmão. Tiago, 22 anos, estava no 4º ano de medicina e sabia exatamente a gravidade do estado da mãe. Marina, isso pode ser nossa única chance, disse ele. Tiago, mãe, a senhora precisa operar nos próximos 2 meses ou o problema vai ser irreversível. Mas é muito arriscado. Qual é o risco? Perguntou Tiago. O homem disse que está morrendo. Alguém com 1 mês de vida não vai fazer mal para ninguém. Marina passou a noite sem dormir, pensando na proposta. Na manhã seguinte, chegou cedo ao restaurante. Roberto apareceu no horário de sempre, 12:00 em ponto. Pensou na minha proposta?
Pensei. Mas tenho algumas condições. Quais? Quero metade do dinheiro antes da viagem, para garantir a cirurgia da minha mãe. Feito. E quero que assine um documento, dizendo que não vai exigir nada além de companhia. Roberto sorriu. Minha advogada pode preparar isso hoje à tarde. E se o senhor melhorar? Se os médicos estiverem errados? Então você terá ganhado uma viagem e eu terei ganhado um mês de boa companhia. Marina respirou fundo. Aceito. Roberto estendeu a mão. Obrigado, Marina. Obrigada eu, senhor Roberto. Pode me chamar só de Roberto, vamos ser companheiros de viagem. Naquela tarde, Marina foi ao escritório de Roberto assinar os contratos. Era um prédio comercial elegante na Faria Lima, todo em vidro e mármore. Senhora Marina Santos, disse a advogada, este contrato estabelece que o senhor Roberto Cardoso se compromete a pagar R$250 mil em troca de 30 dias de companhia durante viagem internacional. E está claro que é apenas companhia? Perfeitamente claro. Qualquer comportamento inadequado quebra o contrato e o senhor deve pagar multa de R$500 mil. Marina assinou os papéis. Roberto transferiu R$125 mil para sua conta na mesma hora. O resto quando voltarmos, disse ele. Roberto, posso perguntar por que escolheu exatamente 30 dias? É o tempo que os médicos me deram. Quero aproveitar cada dia. E para onde vamos? Paris, Toscana e Santorini. Lugares que sempre quis conhecer melhor. Nunca saí do Brasil. Então vai ser uma experiência nova para nós dois. Marina saiu do escritório com uma mistura de ansiedade e alívio. No banco, confirmou que o dinheiro havia sido depositado. Estava realmente acontecendo. À noite, ligou para o hospital e agendou a cirurgia da mãe para a semana seguinte. Mãe, a senhora vai operar na quinta-feira. Conceição começou a chorar. Marina, você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Tenho certeza de que a senhora precisa dessa cirurgia. O resto, vamos descobrir. Tiago abraçou a irmã. Marina, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Não sou corajosa, só estou desesperada. É a mesma coisa, às vezes. Roberto ligou na sexta-feira. Marina, partimos domingo. Já comprei as passagens. Para onde primeiro? Paris. O voo sai às 11 da noite. Roberto, não tenho roupas adequadas para viajar para a Europa. No sábado vamos fazer compras, tudo por minha conta. Não precisa. Precisa sim. Você vai ser minha companhia em restaurantes e hotéis elegantes. Precisa estar vestida adequadamente. No sábado, Roberto levou Marina aos jardins para comprar roupas. Ela nunca havia entrado em lojas tão caras. Roberto, este vestido custa R$3 mil e fica lindo em você. Não posso aceitar isso tudo. Marina, tenho R$40 milhões na conta e um mês para gastar. Deixe-me fazer isso. Marina escolheu roupas simples, mas elegantes. Roberto insistiu em comprar muito mais do que ela achava necessário. Por que está sendo tão generoso? Porque passei os últimos 10 anos só acumulando dinheiro. Nunca gastei com outras pessoas. Por quê? Roberto ficou em silêncio por um momento. Porque não tinha outras pessoas. No domingo à noite, Marina estava no aeroporto de Guarulhos com 2 malas novas, um passaporte recém-emitido e uma mistura de medo e expectativa. Pronta? Perguntou Roberto. Acho que sim. Marina, obrigado por aceitar vir comigo. Obrigada eu por ter feito essa proposta maluca. Enquanto o avião decolava, Marina olhou pela janela vendo São Paulo ficar pequena lá embaixo. Estava deixando a vida de sempre para passar um mês com um desconhecido moribundo. Mas sua mãe já estava operada e bem. Seu irmão poderia continuar estudando. E ela, pela primeira vez em 5 anos, não estava preocupada com dinheiro. Talvez aquele fosse o melhor negócio de sua vida. Ou talvez fosse o maior erro que já cometera. Só saberia no final do mês. O hotel em Paris era um palácio. Marina nunca havia visto tanta elegância num só lugar. O Le Bristol ficava na Rue du Faubourg Saint-Honoré, no coração da cidade. Tapetes persas, lustres de cristal, quadros que pareciam estar em museus. Roberto, isso é onde vamos ficar? Você não gostou? É lindo demais. Deve custar uma fortuna. 1.200 euros por noite. Marina fez contas mentalmente.
Isso é quase R$ 6.000 por dia. Roberto riu. Marina, a partir de hoje esqueça dinheiro. Só pense em aproveitar. O quarto de Marina ficava no 5º andar, com vista para um jardim interno. Era maior que o apartamento onde morava em São Paulo. Banheiro de mármore, banheira de hidromassagem, cama king size com lençóis egípcios. Roberto ficava na suíte ao lado. Haviam jantado no avião, então ele sugeriu que descansassem. Amanhã começamos a conhecer Paris, disse ele. Marina tomou um banho longo na banheira de luxo, ainda sem acreditar onde estava. 24 horas antes, estava servindo mesas no tempero da casa. Agora estava num hotel 5 estrelas em Paris. Ligou para o Brasil para saber da mãe. Marina, minha filha, como está sendo? Estranho, mãe. Muito diferente do que imaginei. Ele está sendo respeitoso? Completamente. Tratou-me como uma amiga durante todo o voo. E como ele está? Parece doente? Marina pensou na pergunta. Roberto não parecia doente. Estava mais magro que o normal, mas nada que indicasse que tinha apenas 1 mês de vida. Não parece não, mãe, mas ele disse que a doença não se vê por fora. Cuidado mesmo assim. Como foi a cirurgia? Perfeita. O médico disse que foi um sucesso total. Marina sentiu alívio. Pelo menos já havia valido a pena. Na manhã seguinte, Roberto a encontrou no café da manhã do hotel. Também parecia descansado. Dormiu bem? Melhor que em anos. E o senhor por Roberto? Bem também. Há quanto tempo não chama ninguém pelo primeiro nome? Marina riu. Há anos. No restaurante sempre trato todos de senhor ou senhora. Esqueça isso por 1 mês. Somos amigos viajantes. Tomaram café da manhã numa varanda com vista para o jardim do hotel. Croissants frescos, geleias artesanais, café francês de verdade. Roberto, posso perguntar sobre sua família? A expressão dele mudou ligeiramente. Que quer saber? Tem filhos, esposa? Tive. Minha esposa e meu filho morreram há 10 anos num acidente de carro. Marina sentiu um peso no estômago. Sinto muito. Foi num domingo. Eles foram visitar os avós dela no interior. Eu fiquei trabalhando. Um caminhão invadiu a pista contrária na Castelo Branco. Roberto, que tragédia. Depois disso, me fechei. Só trabalhava. Construía prédios, acumulava dinheiro, mas não vivia. E agora? Agora descobri que vou morrer. E percebi que não vivi nada nos últimos 10 anos. Marina entendeu por que Roberto havia feito aquela proposta. Não era apenas sobre não morrer sozinho. Era sobre viver um pouco antes de morrer. Qual era o nome deles? Ana Luísa, minha esposa, e Pedro, meu filho. Ele tinha 8 anos. Eles gostariam que você estivesse viajando agora? Roberto pensou na pergunta. Ana sempre dizia que eu trabalhava demais, que precisava aproveitar a vida. Então estamos fazendo a coisa certa. Estamos. Depois do café, saíram para conhecer Paris. Roberto havia contratado um guia particular, Pierre, que os levaria aos principais pontos turísticos. Madame Marina, disse Pierre no francês carregado, é a primeira vez em Paris? Primeira vez fora do Brasil. Então vamos mostrar nossa cidade mais bonita. Foram primeiro à Torre Eiffel. Marina ficou impressionada com o tamanho da estrutura. É maior do que imaginei. 300 metros, disse Roberto. Construída para a Exposição Universal de 1889. Como sabe disso? Sempre gostei de arquitetura, por isso construí prédios. Subiram até o 2º andar da torre. Marina ficou maravilhada com a vista de Paris. É lindo! Roberto a observava observar a cidade. Havia algo contagiante no entusiasmo dela. Nunca vi ninguém se emocionar tanto com uma vista, disse ele. É que nunca vi nada parecido. Em São Paulo nunca tive tempo de subir em lugares altos só para ver a cidade. À tarde visitaram o Louvre. Marina ficou hipnotizada com a Mona Lisa. É pequena. Todo mundo diz isso. Mas é mais bonita do que nas fotos. Roberto contratou um guia especializado em arte para explicar os principais quadros. Marina fazia perguntas sobre tudo. Roberto, como consegue entender arte? Não entendo muito, só aprendo escutando. Mas gosta? Estou gostando mais do que esperava.
Na verdade, Roberto estava gostando mais de ver Marina descobrir arte do que da própria arte. Jantaram num restaurante próximo ao Sena. Marina experimentou escargot pela primeira vez. Que gosto estranho. Não gostou? Não sei se gostei ou não. É muito diferente de tudo que já comi. Este é o objetivo da viagem. Experimentar coisas diferentes. Roberto, posso perguntar uma coisa? Claro. Não está com medo de morrer? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Estou. Então, por que não está tentando outros tratamentos? Porque os médicos foram claros, não há nada a fazer. E se os médicos estiverem errados? Você acha que estão? Marina olhou para ele. Roberto parecia cansado, mas não parecia uma pessoa desenganada. Acho que a gente só morre quando é hora de morrer. E se não for minha hora? Então vamos aproveitar esse mês. E talvez outros depois dele. Roberto sorriu. Era a primeira vez em anos que alguém falava com ele sobre futuro de forma positiva. Marina, obrigado. Por quê? Por não ter pena de mim. Por falar de futuro. Roberto, se eu fosse morrer em um mês, também gostaria que alguém falasse comigo sobre vida, não sobre morte. Naquela noite, de volta ao hotel, Roberto se deu conta de algo surpreendente. Não havia pensado na morte nenhuma vez durante o dia inteiro. Havia apenas vivido. A viagem de trem de Paris para Florença foi uma experiência nova para Marina. Paisagens europeias passavam pela janela como cartões postais em movimento. Roberto, é sempre assim na Europa? Como assim? Tudo tão organizado, tão limpo, tão bonito. A Europa teve séculos para se organizar e 2 guerras mundiais para aprender a valorizar a paz. Roberto estava mais falante que de costume. Marina notou que ele parecia mais animado a cada dia. Está se sentindo bem? Melhor do que esperava. Talvez a mudança de ares esteja fazendo bem. Em Florença, ficaram no Hotel Villa Cora, uma vila do século XIX transformada em hotel. Marina ficou impressionada com os jardins. Parece um palácio de filme. É um palácio de verdade. Napoleão III ficou aqui. Quem? Roberto riu. Esqueci que você não teve tempo para estudar história europeia. Só história do Brasil, e bem pouco. Quer que eu te conte sobre os lugares que visitamos? Quero tudo. História, arte, cultura. Quero aprender. Roberto descobriu que gostava de ensinar. Durante anos apenas acumulara conhecimento sem dividir com ninguém. Visitaram a Galeria Uffizi, onde Marina viu obras de Botticelli, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Roberto, como essas pessoas conseguiam pintar assim? Dedicação e talento. Quanto tempo levavam para fazer um quadro? Alguns anos. A Mona Lisa levou 4 anos para ficar pronta. Marina ficou em silêncio diante de O Nascimento de Vênus. É a mulher mais bonita que já vi. Botticelli pintou o ideal de beleza da época dele. E qual é o ideal de beleza de hoje? Roberto olhou para Marina, que observava o quadro com um fascínio genuíno. Acho que é a curiosidade. Alguém que se emociona com coisas simples. Marina olhou para ele surpresa. Isso foi um elogio? Foi uma observação. Alugaram um carro e foram para o interior da Toscana. Roberto queria mostrar a Marina as vinícolas da região. A paisagem era de tirar o fôlego. Colinas verdes, ciprestes alinhados, vilas medievais no topo dos morros. Roberto, como consegue dirigir olhando para isso? Quer que eu pare? Quero fotografar tudo. Roberto parou o carro no acostamento. Marina desceu e ficou girando no meio da estrada, fotografando com o celular. Nunca vi tanta beleza junta. Marina, posso fotografar você? Eu? Por quê? Para lembrar deste momento. Marina posou timidamente entre os ciprestes. Roberto tirou várias fotos. Agora você parece uma italiana de verdade. Visitaram uma vinícola familiar próxima a Siena. O proprietário, Giuseppe, era um italiano típico, gesticulando muito e falando alto. Signore Roberto, signora Marina, benvenuti nella mia cantina. Roberto traduzia as explicações de Giuseppe sobre o processo de fabricação do vinho. Ele diz que o segredo do bom vinho é tempo e paciência. Quanto tempo? Este vinho que estamos provando tem 15 anos.
Marina provou o vinho e fez careta. É muito forte. Giuseppe riu e trouxe um vinho mais suave. Questo é per la bella signora. O que ele disse? Que este é para a bela senhora. Marina corou. Traduza que eu disse obrigada. Durante o jantar na vinícola, Giuseppe contou histórias da família. Roberto traduzia tudo para Marina. Ele diz que a família dele faz vinho há 300 anos. 300 anos! E que o segredo não é só a uva, é o amor pela terra. Roberto, pergunte se ele já quis fazer outra coisa na vida. Roberto fez a pergunta em italiano. Giuseppe respondeu longamente, gesticulando animadamente. Ele diz que quando era jovem quis ser engenheiro, mas quando o pai morreu teve que assumir a vinícola. E se arrependeu? Roberto traduziu a pergunta. Giuseppe sorriu e respondeu olhando para as vinhas. Ele diz que não, porque descobriu que construir uma empresa de família é mais importante que construir pontes. Roberto ficou pensativo com a resposta. Giuseppe tem razão, disse ele para Marina. Por quê? Eu construí prédios a vida toda, mas nunca construí uma família. Você tinha família, sua esposa e seu filho. Tinha, mas não construí, só trabalhava. Deixei Ana criar o Pedro sozinha. Marina percebeu que Roberto estava se abrindo cada vez mais. Roberto, você não pode mudar o passado, mas posso aproveitar melhor o presente. É exatamente isso que estamos fazendo. Naquela noite, caminharam pelas ruas de Siena. A cidade medieval estava iluminada, parecendo um cenário de filme. Marina, obrigado por estar aqui. Roberto, eu que agradeço. Nunca imaginei que conheceria lugares assim. Não é só isso. Obrigado por me fazer falar sobre Ana e Pedro. Por quê? Porque passei 10 anos tentando esquecer e descobri que é melhor lembrar. Eles fazem parte de você. Fazem, e você está me ajudando a aceitar isso. Marina parou de caminhar e olhou para Roberto. Roberto, posso dizer uma coisa? Claro. Acho que você não vai morrer em 2 semanas. Por que acha isso? Porque você está vivendo de verdade. E quem vive de verdade não morre fácil. Roberto sentiu algo estranho no peito. Era esperança, algo que não sentia há muito tempo. Marina, e se você estiver certa? Então vamos ter que renegociar nosso contrato. Ambos riram. Pela primeira vez em 10 anos, Roberto foi dormir pensando em amanhã. O voo de Florença para Santorini foi turbulento, mas Roberto não se incomodou. Estava começando a aceitar que talvez não morresse tão cedo quanto pensava. Roberto, está se sentindo bem? Perguntou Marina quando o avião balançou forte. Estou ótimo. E você? Com um pouco de medo, mas ótima também. Santorini era exatamente como as fotos dos cartões postais. Casas brancas com tetos azuis, penduradas nos penhascos sobre o mar Egeu. Marina, preparada para a última semana? Última semana? Do nosso acordo original. Marina ficou pensativa. Roberto, posso confessar uma coisa? Claro. Não quero que esta semana seja a última. Por causa do dinheiro? Não. Por causa da amizade. Roberto sorriu. Marina, você tem uma forma muito direta de falar sobre morte. Aprendi que não adianta fugir das coisas ruins. É melhor enfrentar. E eu estou aprendendo que, às vezes, as coisas ruins não são tão ruins quanto parecem. O quarto de Marina tinha uma varanda com vista direta para o vulcão de Santorini. Roberto ficava na suíte ao lado, também com vista para o mar. Marina, quer jantar na varanda hoje? Pode ser. Vou pedir para servirem aqui. Quero ver o pôr do sol contigo. O jantar foi servido na varanda de Roberto. Frutos do mar frescos, vinho grego e a vista mais bonita que Marina já havia visto na vida. Roberto, como é possível um lugar ser tão bonito? Santorini foi formada por uma erupção vulcânica há milhares de anos. A natureza às vezes cria beleza através da destruição. Como as pessoas? Como assim? Às vezes a gente precisa passar por algo destrutivo para descobrir quem realmente é. Roberto ficou pensativo. Você está falando de mim? Estou falando de nós dois. Em que sentido? Você perdeu sua família e se fechou por 10 anos. Eu perdi meu pai e assumi responsabilidades que não eram minhas idade. Os dois nos destruímos de formas diferentes. E agora?
Agora estamos descobrindo quem somos quando não estamos apenas sobrevivendo. O pôr do sol em Santorini era realmente espetacular. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. Marina fotografou tudo. Roberto, obrigada por me trazer aqui. Marina, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem liguei para o Dr. Silva, meu médico. Marina sentiu o coração acelerar. E ele quer que eu volte para fazer novos exames. Por quê? Porque contei que estou me sentindo bem, melhor do que há meses. E o que isso significa? Pode não significar nada. Ou pode significar que algo mudou. Marina ficou em silêncio por um momento. Roberto, você quer viver? Pela primeira vez em 10 anos quero. Então vamos voltar e fazer esses exames. Mas ainda temos 4 dias aqui. E vamos aproveitar cada minuto. Nos dias seguintes exploraram Santorini completamente. Visitaram Oia, a vila mais fotografada da ilha. Andaram de barco até as ilhas vulcânicas. Provaram vinhos locais feitos com uvas cultivadas em solo vulcânico. Marina, nunca bebi vinho que soubesse a terra, disse Roberto numa vinícola local. É estranho, mas gostoso. Como muitas coisas na vida. Roberto, posso perguntar uma coisa pessoal? Sempre pode. Você se apaixonou por mim? A pergunta pegou Roberto completamente desprevenido. Por que está perguntando isso? Porque você me olha diferente do que olhava no restaurante. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Marina, você salvou minha vida. Como assim? Quando te convidei para viajar, eu queria apenas não morrer sozinho, mas você me ensinou a viver novamente. Isso não responde minha pergunta. Não sei se é amor, mas sei que você é a pessoa mais importante que conheci nos últimos 10 anos. E eu sei que você é o homem mais gentil que já conheci. Onde isso nos deixa? Nos deixa sendo honestos um com o outro. Na última noite em Santorini, caminharam pela praia. Era uma das poucas praias da ilha, com areia vulcânica preta. Roberto, não importa o que os exames disserem, estes foram os melhores 27 dias da minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez vivi sem me preocupar com dinheiro, sem me preocupar com responsabilidades. Só vivi. E eu vivi pela primeira vez em 10 anos. Roberto, se você não estiver morrendo, o que vai fazer? Não sei. Minha vida inteira foi trabalhar e acumular dinheiro. E agora? Agora quero fazer coisas que tenham significado. Como o quê? Como ajudar pessoas. Como você me ajudou? Roberto, você já me ajudou mais do que imagina. Como? Me mostrou que o mundo é maior do que eu pensava. Me mostrou que existem coisas belas que vale a pena conhecer. Marina, quando voltarmos, não quero que nossa amizade acabe. Também não quero. Então vamos ver o que o futuro nos reserva. No voo de volta para o Brasil, Roberto e Marina estavam diferentes do que eram um mês antes. Mais próximos, mais confiantes, mais esperançosos. Marina, obrigado por estes 30 dias. Obrigada eu. Amanhã vou fazer os exames. Quer vir comigo? Claro, agora somos uma equipe. Roberto sorriu. Uma equipe de 2. A melhor equipe que já fiz parte. Roberto estava nervoso enquanto esperava os resultados dos exames no consultório do Dr. Silva. Marina segurava sua mão. Vai dar tudo certo, disse ela. Como pode ter certeza? Porque você está diferente, mais forte. Qualquer pessoa pode ver. O doutor Silva entrou na sala com uma expressão confusa. Roberto, preciso admitir que não entendo o que aconteceu. Como assim, doutor? Seus exames estão completamente diferentes dos de um mês atrás. Roberto sentiu o coração acelerar. Diferentes como? O tumor diminuiu 40%. As metástases no fígado praticamente desapareceram. Marina apertou a mão de Roberto mais forte. Isso é possível? Perguntou ela. Em medicina, tudo é possível, mas é extremamente raro. E o que isso significa? Perguntou Roberto. Significa que você não vai morrer em algumas semanas. Na verdade, com estes resultados, você pode viver anos. Roberto ficou sem palavras. Marina começou a chorar. Doutor, como isso pode ter acontecido? Há várias teorias. Às vezes, o sistema imunológico reage de forma inesperada. Às vezes, mudanças no estilo de vida podem influenciar. Que tipo de mudanças? Redução do estresse,
exercícios, alimentação, mas principalmente o estado emocional. Depressão pode acelerar o câncer, felicidade pode desacelerá-lo. Roberto olhou para Marina. Você salvou minha vida de verdade. Nós nos salvamos, respondeu ela. Roberto, continuou o Dr. Silva, vou encaminhá-lo para um oncologista. Você precisará de tratamento, mas o prognóstico agora é muito otimista. Saíram do hospital atordoados com a notícia. Roberto, não acredito que aconteceu. Eu acredito. Por quê? Porque pela primeira vez em 10 anos quis viver de verdade. E agora? Agora preciso aprender a viver com o futuro novamente. Foram comemorar num restaurante. Ironicamente, escolheram o tempero da casa, onde tudo havia começado. Marina, sente falta de trabalhar aqui? Sinto falta da rotina, mas não sinto falta da preocupação constante com dinheiro. E o que quer fazer agora? Não sei. Pela primeira vez na vida, posso escolher. Marina, tenho uma proposta para você. Outra proposta maluca? Roberto riu. Talvez. Qual é? Quero que seja minha sócia. Sócia em quê? Estou pensando em mudar de ramo, sair da construção civil e entrar no turismo. Turismo? Agências de viagem especializadas em experiências transformadoras, para pessoas que querem redescobrir a vida. Marina ficou interessada. Como assim? Vamos ajudar outras pessoas a terem a experiência que nós tivemos, mostrar o mundo para quem nunca teve oportunidade. Roberto, não entendo nada de turismo. Eu também não entendia nada quando comecei na construção civil, mas você entende de pessoas, e é isso que importa no turismo. Seria uma parceria de verdade? 50% para cada um. Você com sua sensibilidade humana, eu com minha experiência em negócios. Marina pensou na proposta. Roberto, não quero que faça isso por gratidão. Não é gratidão, é estratégia. Você tem algo que não se aprende em faculdade, capacidade de se emocionar com coisas simples. E você acha que isso vende? Acho que isso transforma, e transformação é o que as pessoas mais precisam. Posso pensar? Claro, mas desta vez não precisa decidir até amanhã. Marina riu. Que bom, porque ainda estou processando tudo o que aconteceu no último mês. Naquela noite, Marina conversou com a mãe e o irmão sobre a proposta. Marina, disse Conceição, você tem certeza de que pode confiar nesse homem? Mãe, ele me levou para a Europa sem pedir nada em troca. Pagou nossa cirurgia. Está oferecendo sociedade num negócio. E se não der certo? Se não der certo, pelo menos tentei. Mas, mãe, pela primeira vez na vida, não vou tomar uma decisão baseada apenas em dinheiro. Tiago apoiou a irmã. Marina, você merece esta oportunidade. Tiago, mas é muito arriscado. Mais arriscado que aceitar viajar um mês com um desconhecido? Marina riu. Tem razão. No dia seguinte ligou para Roberto. Aceito a sociedade. Sério? Sério, mas com uma condição. Sabe qual? O primeiro cliente da nossa agência tem que ser você. Como assim? Você disse que quer fazer coisas que tenham significado. Então vamos planejar sua próxima viagem. Para onde? Para lugares onde você possa ajudar pessoas, turismo social. Roberto sorriu. Marina, você é um gênio. Sou sua sócia. A agência Vida Nova Turismo estava localizada numa sala elegante na Vila Madalena. Roberto havia escolhido o bairro porque era onde Marina morava. Marina chegou a família que vai viajar para Machu Picchu, disse Roberto entrando na sala. A família da Dona Rosa que trabalhou a vida toda como doméstica? Exatamente. Conseguimos patrocínio da construtora para custear a viagem inteira. A Vida Nova Turismo havia se especializado em realizar sonhos de viagem para pessoas que nunca tiveram oportunidade. Roberto usava seus contatos empresariais para conseguir patrocínios e Marina cuidava da parte humana dos clientes. Roberto, como Dona Rosa reagiu quando soube que ia para o Peru? Chorou. Disse que nunca imaginou que sairia do Brasil. Igual a mim 2 anos atrás. Pois é, agora você já conhece 12 países. Marina havia se tornado uma viajante experiente. A cada 2 meses, ela e Roberto faziam uma viagem para conhecer novos destinos e roteiros para os clientes. Marina, o oncologista ligou.
Meus exames semestrais deram normais novamente. Roberto, você está curado. Acho que sim. 2 anos sem nenhum sinal da doença. E como se sente? Grato todos os dias. A empresa havia crescido rapidamente. Eles não apenas organizavam viagens para pessoas carentes, mas também para empresários que queriam experiências transformadoras. Roberto, o que acha de expandirmos? Como assim? Abrir uma filial no Rio, ou em Brasília. Marina, 2 anos atrás você nunca havia saído de São Paulo, agora quer conquistar o Brasil inteiro. Marina riu. Você me ensinou a sonhar grande. E você me ensinou que sonhar grande vale a pena. Naquela tarde, receberam a visita de um jornalista da revista Veja, que queria fazer uma matéria sobre a empresa. Senhor Roberto, como surgiu a ideia da Vida Nova Turismo? Roberto olhou para Marina. Tudo começou quando descobri que tinha 1 mês de vida e convidei uma garçonete para viajar comigo. E a senhora, Marina, por que aceitou? Porque minha mãe precisava de uma cirurgia cara e ele ofereceu pagar. Mas acabou se tornando mais que um trabalho. Acabou se tornando uma amizade que salvou nossas 2 vidas. O jornalista fez mais perguntas sobre o modelo de negócio, os patrocinadores e os clientes. Qual foi a viagem mais emocionante que organizaram? Marina e Roberto se entreolharam. Foi um senhor de 70 anos que nunca havia andado de avião, disse Marina. Levamos ele para conhecer o filho que morava na França há 20 anos. E qual foi o reencontro mais emocionante para vocês? Roberto sorriu. Foi descobrir que a vida pode recomeçar a qualquer momento. Depois que o jornalista foi embora, Marina e Roberto ficaram conversando no escritório. Roberto, posso confessar uma coisa? Sempre pode. Nunca me arrependi nem um dia de ter aceitado sua proposta maluca. Nem eu me arrependi de ter feito a proposta. E sabe o que mais? O quê? Acho que a gente fez a coisa certa construindo esta empresa juntos. Por quê? Porque agora outras pessoas estão tendo a chance que nós tivemos. Roberto concordou. Marina, você se lembra da pergunta que fiz no restaurante? Qual? Se você aceitava viajar comigo porque eu tinha 1 mês de vida. Lembro. Agora tenho uma vida inteira pela frente. Quer continuar viajando comigo? Marina sorriu. Como sócios ou como amigos? Como os 2. Então aceito. Para sempre? Roberto, você me ensinou que não sabemos quanto tempo temos. Então vamos aproveitar cada dia. Cada dia como se fosse o último. Não, cada dia como se fosse o primeiro. Marina estava na varanda de sua casa em Campos do Jordão quando Roberto chegou para o almoço de domingo. Era uma tradição que haviam criado. Todo domingo almoçavam juntos, ora na casa dela, ora na dele. Marina trouxe as fotos da viagem para o Egito. Como foram os clientes? Emocionados. O casal de aposentados ficou 2 horas na frente das pirâmides só olhando. Marina sorriu. É sempre assim. As pessoas precisam de tempo para absorver a beleza. Como você na Torre Eiffel 5 anos atrás. Você se lembra de tudo. Lembro de cada momento daquela viagem. A Vida Nova Turismo agora tinha filiais em 5 estados e havia organizado mais de 1000 viagens transformadoras. Roberto e Marina haviam se tornado referência no turismo social brasileiro. Marina, chegou o convite. Que convite? Para palestrar no Congresso Mundial de Turismo em Barcelona. Nós 2? Nós 2 querem que contemos nossa história como exemplo de turismo transformador. Marina ficou nervosa. Roberto, falar para 1000 pessoas? Falar para 1000 pessoas sobre a coisa que mais entendemos, como viajar pode mudar uma vida. E pode mesmo. Marina, você duvida? Às vezes ainda não acredito na minha própria história. Roberto se sentou ao lado dela na varanda. Aos 60 anos, estava mais saudável que nunca. O câncer havia desaparecido completamente e ele se cuidava como nunca havia se cuidado antes. Marina, lembra da pergunta que você me fez em Santorini? Qual? Se eu tinha me apaixonado por você. Marina sentiu o coração acelerar. Lembro. Posso responder agora? Pode. Sim, me apaixonei. Mas não do jeito que você imaginou. Como assim? Me apaixonei pela pessoa que você me ajudou a ser, pela vida que construímos juntos, pela amizade que temos. Roberto,
Deixa eu terminar. Não é amor romântico, é algo mais profundo. É amor por uma vida compartilhada. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Roberto, você é a pessoa mais importante da minha vida. E você é a pessoa que me ensinou que ainda dava tempo de ter uma vida importante. E agora? O que fazemos com essa descoberta? Agora continuamos sendo exatamente o que somos. Parceiros, amigos, cúmplices de vida. Para sempre. Para todo o tempo que tivermos. Conceição chegou da cozinha nesse momento, trazendo o almoço. Aos 57 anos, estava completamente recuperada da cirurgia cardíaca e ajudava Marina a administrar as filiais da empresa. Vocês dois conversando sobre vida de novo? Sempre, dona Conceição, respondeu Roberto. Roberto, minha filha teve sorte de encontrar você. Eu que tive sorte, dona Conceição. Deixa de ser modesto, vocês se salvaram mutuamente. Tiago chegou para o almoço logo depois. Agora era médico formado e trabalhava num hospital público, mas todos os domingos vinha almoçar com a família. Roberto, como foi a semana? Boa. Fechamos contrato para levar 50 professores aposentados para a Europa. Quantas vidas vão mudar? 50, respondeu Marina, como sempre. Durante o almoço, conversaram sobre os novos projetos da empresa. Roberto queria criar um programa para jovens de periferia conhecerem outros países. Marina, imagine o impacto que isso pode ter na vida de um adolescente. Igual ao impacto que teve na minha vida. Exatamente. Roberto, você se lembra do que me disse no primeiro dia de viagem? O quê? Que tinha 30 dias para viver e não queria morrer sozinho. Lembro. Agora tem uma vida inteira para viver e nunca mais vai estar sozinho. Roberto olhou para a família que havia se formado ao redor daquela mesa. Marina, Dona Conceição, Tiago. Pessoas que haviam entrado em sua vida por acaso e se tornado essenciais. Marina, obrigado por ter aceitado minha proposta maluca. Obrigada a você por ter feito a proposta mais transformadora da minha vida. E se eu fizesse outra proposta maluca? Qual? Vamos parar de agradecer um ao outro e começar a planejar os próximos 50 anos? Marina riu. Aceito, mas desta vez sem prazo de validade. Sem prazo de validade. 10 anos depois, Roberto estava no altar da pequena igreja de Campos do Jordão, nervoso como nunca estivera na vida. Aos 65 anos, estava se casando pela segunda vez. A noiva não era Marina. Eles haviam permanecido os melhores amigos e parceiros de negócios que sempre foram. A noiva era Fernanda, uma veterinária de 50 anos, que conhecera numa das viagens organizadas pela Vida Nova Turismo. Marina era a madrinha. Estava radiante num vestido azul marinho, orgulhosa de ver o amigo encontrar o amor novamente. Roberto, sussurrou ela quando passou ao lado dele indo para o altar. Ana Luísa e Pedro estariam orgulhosos. Roberto sorriu emocionado. Obrigado, Marina. Por quê? Por me ensinar que dá para amar de novo sem esquecer quem já amamos. A cerimônia foi simples e emocionante. Fernanda havia perdido o marido para o câncer 5 anos antes. Ela e Roberto haviam se conhecido numa viagem para a Patagônia, organizada especificamente para viúvos que queriam recomeçar a vida. Vocês dois me salvaram, disse Fernanda para Marina depois da cerimônia. A Vida Nova Turismo me devolveu a vontade de viver. E você devolveu o amor à vida do Roberto. Marina, posso perguntar uma coisa? Claro. Você nunca se arrependeu de não ter se casado com ele? Marina sorriu. Fernanda, Roberto e eu temos algo mais duradouro que um casamento. Temos uma missão de vida compartilhada. Que missão? Provar que nunca é tarde para recomeçar. Na festa, Roberto fez um discurso emocionante. Há 10 anos, recebi um diagnóstico de morte. Tinha 1 mês de vida e convidei uma garçonete para viajar comigo porque não queria morrer sozinho. Hoje, 10 anos depois, estou casando novamente. Tenho uma empresa que já mudou a vida de mais de 5.000 pessoas e descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes for necessário. Fernanda, obrigado por me mostrar que o coração tem espaço para mais de um grande amor. Marina, obrigado por me salvar da morte e me ensinar a viver.
E para todos vocês que estão aqui, lembrem-se, nunca é tarde demais para aceitar uma proposta maluca que pode mudar sua vida. Marina estava na mesa principal com Tiago, agora casado e pai de 2 filhos, e Dona Conceição, que aos 62 anos continuava ajudando na empresa. Marina, disse Tiago, você nunca me contou. Não se arrependeu mesmo de não ter se casado com Roberto? Tiago, Roberto e eu somos almas gêmeas, mas não do tipo romântico. Somos almas gêmeas de propósito. Que propósito? Mostrar para o mundo que transformação é possível a qualquer idade. E agora? Qual é o próximo passo? Marina olhou para Roberto dançando com Fernanda. Eles pareciam 2 adolescentes apaixonados. O próximo passo é continuar fazendo o que sempre fizemos. Ajudar pessoas a descobrirem que a vida pode ser muito maior do que elas imaginam. E você, Marina? Quando vai descobrir seu próprio amor? Marina sorriu. Tiago, eu já descobri meu amor. Quem? Esta vida que construí, esta família que formamos, esta empresa que criamos, este propósito que encontrei. Isso é suficiente? É mais do que suficiente. É extraordinário. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Roberto se aproximou de Marina. Marina, obrigado por ter sido minha madrinha. Obrigada a você por me deixar fazer parte da sua nova vida. Marina, lembra da pergunta que te fiz 10 anos atrás? Só tenho 1 mês de vida, aceita viajar comigo? Exato. Agora tenho uma vida inteira pela frente. Aceita continuar viajando comigo? Como amigos eternos. Como parceiros de vida para sempre. Marina abraçou Roberto. Aceito. Mas desta vez vamos levar a Fernanda junto. Roberto riu. Vai ser a melhor viagem de todas. Por quê? Porque agora sabemos que o melhor destino não é um lugar. É o quê? É descobrir que toda despedida pode ser um novo começo. Marina olhou as estrelas no céu de Campos do Jordão. 10 anos antes, era uma garçonete sem perspectivas que aceitara uma proposta maluca de um milionário desenganado. Agora era empresária de sucesso, tinha uma família que amava e um propósito que a movia todos os dias. Roberto, disse ela, obrigada por ter me ensinado que vale a pena dizer sim para o impossível. Obrigada a você por ter me provado que milagres acontecem quando a gente para de esperar e começa a viver. Enquanto os últimos convidados se despediam, Marina pensou na jornada que os havia trazido até ali. Tudo havia começado com uma pergunta desesperada. Só tenho 1 mês de vida, aceita viajar comigo? E se transformara na resposta mais bela de suas vidas. Sim, aceito viajar com você por toda a vida. Às vezes, uma proposta maluca é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente somos. Roberto e Marina nos ensinam que transformação pode acontecer a qualquer momento e que as melhores jornadas são aquelas que fazemos acompanhados de pessoas que acreditam em nós. Gostou desta história de segundas chances e amizade verdadeira? Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários qual foi a proposta maluca mais transformadora da sua vida. Sua participação nos motiva a continuar trazendo histórias que tocam o coração.